Palavra de Deus no Salmo 119, 103, verso 19. Nervosismo aqui. Quando fico nervoso. Diz assim: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Eu quero orar mais uma vez com vocês, irmãos. Vamos orar? Não é oração, não quer demais, né? Tem uma regra da oratória, né? Que diz que a gente não pode orar quando alguém ora antes, que está desqualificando a oração, né? Mas irmão Will só orou pela oferta, né? Então vamos orar pela pregação nesse momento. Que Deus tenha misericórdia de nós, de vocês, e que me use apesar de mim aqui, né? Deus ele pode fazer isso, tá? Dependente aqui do instrumento aqui não ser tão bom, né? Mas ele tem misericórdia, que ele possa falar com você nessa noite. Deus, nós te bendizemos, porque tu és o nosso Rei, Senhor. Tu és o nosso Rei, ó Deus. O Senhor que governa a nossa vida, Senhor. O Senhor governa a nossa existência, os nossos passos, ó Deus. O Senhor nos governa desde antes que a gente nasceu. O Senhor já estava governando as nossas vidas. Era a tua intenção, o teu propósito, a tua vontade que nós viéssemos estar aqui nessa noite celebrando o teu nome. O Senhor preparou esse momento para o Senhor, para a gente se alegrar em ti, e aqui exultar no Senhor, e derramar nosso coração perante o Senhor, em alegria, em adoração, em devoção ao Senhor, ó Deus. Obrigado, Deus, por nos congregar aqui nessa noite. E nós estamos aqui, Deus, para ouvir tua voz, para seguir na tua trilha, na tua estrada, na tua direção, ó Deus. Deus, fale com a gente nessa noite, traga sobre nós o teu refrigério, que a tua boa mão esteja sobre nós nessa noite, Deus, e que o Senhor abençoe cada vida aqui, Deus. Talvez há pessoas aqui que no decorrer da vida têm desprezado o teu governo, têm achado que o Senhor não reina sobre a vida deles. Ó Deus, em nome de Jesus, traga uma palavra de encorajamento, de fortalecimento, de transformação, mudança de visão, ó Deus. Abra o nosso entendimento, ó Deus, e coloca, Senhor, de fato as coisas no devido lugar, Deus, para que a gente possa entender que há só um Deus, um só Rei, um só Senhor, e que ao Senhor nós pertencemos. Nós oramos assim para a tua glória, amém. Pode ficar assentado se você quiser, ou em pé. O salmo que a gente leu, irmãos, fala que o Senhor, Ele é o Rei que está acima de todos os reis. Essa é uma verdade que não tem como a gente contrariar. Não importa. Pode ser o mais estúpido dos ateus, né? Dos atores. Embora não se submeta ao reinado de Deus, existe um rei. E esse rei absoluto é Deus, o que governa sobre todos os demais reis que já existiram e que ainda existem. Ele, segundo o salmista, né? E aqui, inspirado por Deus, ele nunca se preocupou em se autoafirmar. Deus não precisa disso. Ele não precisa afirmar que Ele é Deus, que Ele é Rei. Ele demonstra isso, né? E Ele tenta demonstrar para as pessoas, não por causa dele. Deus não tem um problema com o seu ego. Deixa eu falar para essas pessoas que eu sou o rei delas e que esses demais reis aí não prestam. Eu que sou o rei verdadeiro. Não. Mas é bom quando o povo entende isso, e o povo dele compreende isso, e vive a partir dos seus preceitos, né? E vive debaixo do seu domínio de uma forma que compreende a sua vontade e vive a sua vontade. Porque independente disso ou não, ele continua sendo rei absoluto. Ele estabeleceu o seu trono, foi ele. Ninguém o coroou como rei. Ele é rei para todo sempre, e assim será eternamente. Estabeleceu o seu trono e domina sobre tudo. Não há nada que fuja do governo de Deus, do reinado de Deus. Então, esse reino já existe, absolutamente sempre existiu. Mas o que nós vamos falar nessa noite, um pouco, começando sobre uma repartição do tema, o reino de Deus, o reino esperado, vamos, através do Antigo Testamento principalmente, né, falar a respeito do reino que Israel esperava, do rei que Israel esperava. E por que Israel? Porque embora Deus sendo rei sobre todos e sobre todas as nações, Deus decide na sua vontade livre se afeiçoar de um povo, um povinho, como a gente cantou, um bichinho de Jacó, um povo pequeno, inexpressivo.
Deus faz uma aliança com esse povo. Isso está registrado no capítulo 19 de Êxodo, né? Capítulo 19, versículo 5. Eu vou ler para os irmãos acompanharem. Se você quiser ler, ou acompanhar a leitura, aliás, ler não, só acompanhar, ler em silêncio, não. Capítulo 19, versículo 5 diz assim: Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, aqui é um momento onde Deus se apresenta ao povo. Deus havia já se apresentado a Moisés, né? O contexto aqui é daquele momento lá do Sinai, né? Deus havia dado a lei ali para regir o povo, estabelecendo a ordem na vida daquele povo, que ele agora escolhe como propriedade exclusiva dele, peculiar. Então Deus, ele particulariza o seu reinado. Ele deseja ser um rei específico de uma nação específica, para então mostrar os seus propósitos que viriam futuramente. E é interessante que ele próprio estabelece essa aliança. O povo não conhece Deus, é Deus que se faz ser conhecido pelo povo, né? Se revela ao povo. E os irmãos conhecem um pouco a história do Antigo Testamento. Eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade, né? Eu tenho mais facilidade de transitar no Novo Testamento, né? Isso aí não é segredo para ninguém. Mas tem muitas histórias que a gente já conhece desde quando a gente era pequeno, né? Quem nasceu num berço evangélico, ouvia aqueles discão, né, que o pastor já contou, também tinha uns lá em casa. E a gente aprendeu, né, muitas histórias a respeito do Antigo Testamento. O problema é que a gente aprendeu da forma errada. A gente aprendeu a própria história em si, com nenhuma conexão com Cristo. E todas aquelas demais histórias que a gente lia no Antigo Testamento apontava para Cristo. E aqui não é diferente. A gente vai ver que esse povo deseja um rei, espera por um rei, e isso vai culminar lá na pessoa de Jesus Cristo, a gente vai falar mais à frente. No entanto, como eu disse, Deus, ele agora tem uma nação peculiar, particular, e Deus agora vai guiar esse povo, vai reger esse povo, sendo o rei deste povo. Este povo é um povo muito maravilhoso. Deus ama esse povo, e esse povo começa a construir bezerro de ouro, começa a olhar para outros povos, vendo que tem outras formas de adoração e outros deuses, e começa a se corromper. Deus vai, trata esse povo com todo carinho, chama novamente, dá uma repreendida ali, mas continua com sua aliança. Deus não volta atrás na sua palavra. A palavra de Deus própria diz, né, por mais que a gente seja infiel, ele continua sendo fiel, né, porque não pode negar a si mesmo. Então Deus é um Deus de palavra. Ele cumpre os seus preceitos, os seus decretos. E Israel, ele é um povo abençoado, porque tem aí a sua bondade, Deus sendo totalmente repartida e despejada sobre esse povo. Então, a despeito de todas as questões da infidelidade de Israel ali, Deus ainda continuava guiando, né, aquele povo, governando aquele povo. A gente lembra de alguns episódios que é mais marcante, né, lá no deserto, nuvem de dia, né, coluna de fogo à noite, Deus fazendo milagre, mandando maná, tantas maravilhas que Deus operou no meio daquele povo. Enquanto o povo vivia de uma forma cheia de falhas, né, cometendo vários erros perante Deus, pecando, né? A palavra hoje certa é pecado, né? Falha, né? É pecado mesmo. Mas Deus continua fiel para com seu povo. No entanto, se a gente caminha no Antigo Testamento, a gente chega no livro de Juízes. E Juízes é um livro crucial porque demonstra um cenário totalmente esquisito. Não havia nenhum tipo de autoridade ali que regesse aquele povo de forma, digamos, linear, né? Que o povo pudesse transitar de uma forma coerente, fiel a Deus, preservando os seus preceitos. O que a gente lê em Juízes, capítulo 2, versículo 8, é o seguinte. Deixa eu achar aqui para a gente ler rapidinho. Vamos lá. Se você quiser acompanhar, a gente vai ler 2 textos de Juízes. Minha Bíblia perdeu o marcador aqui, ó, da escola bíblica. Capítulo 2, versículo
8. O que diz o 8, né? A partir do 8. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Josué, os irmãos conhecem a história dele, né? Guerreiro, né? O cara era gente boa, né? Servo de Deus, não era qualquer um, era um servo de Deus. No entanto, sepultaram ali no limite da sua herança, enfim. Aí, veja o que diz o versículo 10. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. Ou seja, toda aquela geração passou, né? Morreu. Aqui está tendo, de alguma forma, como é que é a palavra, pastor? Eufemismo? Para não dizer que morreram, né? A outra geração, após eles, se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que ele fizera a Israel. Veja bem, aqui começa uma estrada de muito caos no meio do povo de Israel. Porque havia essa nação que conhecia o Senhor, que Deus havia se revelado, porém isso não foi transmitido aos seus filhos. Então a nova geração começa a se formar, e esse povo não conhece Deus, não conhece o Senhor e os seus feitos. E Deus, então, tem que dar um jeito de castigar esse povo. Então, ele permite muitas coisas acontecendo, porém, Deus vai lá, deixa o mal acontecer, o povo é castigado, mas, novamente, o povo é liberto, né? A gente que leu o livro de Juízes, você já leu, você vê que tem vários juízes ali, né? O tempo dos juízes, né? Deus mostra a sua misericórdia, trazendo ali a repreensão para o povo novamente se arrepende, mas fica nesse ciclo, né? Vai e volta, fica aquele ciclo vicioso. O que resume o livro de Juízes, né? É a situação lastimável que se encontrava lá, né? Olha só, no último versículo de Juízes, só para você entender qual que era a situação daquela época. Naqueles dias, não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais reto. Então, era uma terra sem rei e sem lei. Um achava que era certo fazer uma coisa, fazia, outro que achava que era outra coisa, e todo mundo tinha suas regras, suas leis. E foi um período bastante bárbaro, cheio de atrocidades, situações terríveis que você pode acompanhar lendo o livro de Juízes aí. Mas o que isso tem a ver com o nosso tema? O versículo diz que naquele tempo não tinha rei. Acho que o escritor clama, Deus, manda um rei aí, Senhor, manda um rei, a gente precisa de um rei. É como se o autor estivesse clamando por um rei. E é isso que acontece no livro de Samuel. A gente vai passar um pouquinho mais para frente, seguindo, né, o curso aí do Antigo Testamento. Você chega no livro de 1 Samuel, capítulo 8. E agora o que nós encontramos em 1 Samuel, no primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículo 20. O texto diz assim. Primeiro, eu gostaria de dizer para os irmãos aqui, antes de a gente ler o texto, né, qual que é o contexto, né, só para os irmãos entenderem. O povo quer um rei. Veja que lá em Juízes termina dessa forma. E não havia rei, e cada um fazia o que era reto aos seus olhos. Então, qual que é o desejo dessa nação? Veja o que diz a partir do versículo 10 do capítulo 8. Primeiro, Samuel, né, o profeta, que é o que está vigente, né, o profeta Samuel, referiu Samuel a todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedira um rei. O povo está pedindo um rei. O povo quer um governo. O povo quer alguém que esteja sentado no trono, regendo eles. O povo lhe pediu um rei e disse, esse será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Aí Samuel começa a dizer para esse povo, olha, gente, esse negócio de rei não vai ser boa coisa. Vamos continuar deixando o Senhor dos Exércitos ser nosso rei, guiando as nossas vidas, governando as nossas casas, nossos filhos, vai ser tudo bem. Vamos tentar dessa forma? Não, o povo quer um rei. Então, Samuel diz, o que vai acontecer? Esse rei vai tomar os vossos filhos, ele empregará serviços dos seus carros, como seus cavaleiros. Ele começa a dizer até o versículo 18, aí, né, 17, dizimará o vosso rebanho, vai falar um monte de coisa, né? Então, naquele dia, olha só a conclusão do Samuel, do profeta, naquele dia vocês clamarão por causa do vosso rei que que vocês escolheram, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Vocês querem um rei? Vai ser uma coisa, não vai ser legal para vocês. Se vocês quiserem. E o que o povo fez diante? O que você faria, irmão? Deus falou assim, olha, Deus, quero tanto negócio aí, dá para mim, Senhor, esse negócio. A gente insiste, né? Deus fala, não vai ser legal, né? Ver a palavra, ver um conselho, às vezes o irmão, às vezes o pastor, um amigo, um crente, né? A irmã do círculo de oração.
Fala, pai, isso aí não é de Deus não, cara, foge desse negócio. Não, mas eu quero, vai ser... O que o povo fez? Versículo 19. Porém o povo não atendeu a voz de Samuel e disse: não, mas teremos um rei sobre nós. Queremos um rei. Nós queremos mostrar para essas nações aí, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar, e então vai sair diante de nós e fazer nossas guerras. Esse era o desejo do povo. Era ser parecido com as demais nações. Tudo que Deus diz para eles não serem. Ora, eu não quero que vocês sejam igual a essas nações. Coloquei vocês para ser diferente. Vocês têm um rei, que é o próprio Deus governando essa nação. No entanto, o povo não atendeu a voz de Samuel, né? Interessante que Samuel, ele fica ali até um pouco triste, né? Falou, Deus, me rejeitaram. Não, Samuel, não rejeitaram você não. Eles rejeitaram a mim. Não é você que eles estão rejeitando. Estão rejeitando meu reinado, meu governo. E aí Samuel vai procurar um rei, né? Chega então ao rei Saul, né? Capítulo 9 mostra isso, do próprio Samuel. 1 Samuel capítulo 1, né? Havia um homem, Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeor, filho de... uns nomes complicados, né? Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço, olha só, um moço tão belo, tipo eu assim, tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, então não era eu, que meus ombros é caído. Os ombros para cima sobressaía todo o povo. Então esse é o retrato do rei que esse povo quer. Um moço bonito, forte, que põe respeito, imponente, que todo mundo, rapaz, o rei daquela nação ali é diferenciado. E Saul começa até bem, né? Ele expulsa lá os filisteus, ele começa bem, né? O problema é como ele termina, né? Cheio de orgulho, cheio de... meio doido da cabeça, e se torna um idólatra, um assassino, enfim, ele vai de mal a pior, né? Essa é a trajetória do povo de Israel, é daí para pior, tá, irmãos? A gente vai terminar lá no cativeiro. Próximo passo da história mostra a vontade de Deus prevalecendo, porque a vontade de Deus não era que o povo tivesse Saul como rei. Então ele fala com o profeta, né? E o profeta Samuel, ele vai em busca daquele que Deus havia de estabelecer como rei de Israel, né? O rei escolhido por Deus, não pelo povo. A gente tem um contraste agora, né? Quando a gente chega no capítulo 16, primeiro Samuel ainda está com essa ideia do povo na cabeça, né? Deus manda ele procurar um rei para ungir, olha, tem um rei, aí eu vou lá, você vai lá ungir ele. Só que o Samuel ainda tem aquela ideia do povo, um rei esplendoroso, belo, bonito, cheio de boa aparência. Versículo 6 diz, sucedeu que entrando eles, viu Eliabe, e disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Ele vai lá na casa de Jessé, né? E Jessé tinha uns moços lá, uns moços bonitos, uns moços grandão. E aí Samuel, então, a gente conhece aquela historinha, né? Entra lá e se depara com Eliabe, né? E Samuel, rapaz, deve ser isso aí mesmo. Olha a formosura desse homem. Então, esse homem aí nasceu para ser rei. Aí, porém, o Senhor disse a Samuel, não atente para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. E aí vai passando alguns filhos, e aí até chegar lá no Davi, né? Tem um mocinho, um rapazinho, mirrado, feinho, está lá cuidando das ovelhas. E quando ele chega, né? A história nos conta, né, que de fato esse sim era o escolhido por Deus, né? Deus havia separado Davi para ser rei, né? Porque Deus não vê como vê o homem, e sim o seu interior. Deus tem um propósito. E aí sim ele separa Davi segundo o seu desejo, segundo o seu coração. Não porque Davi tinha um coração bom, mas não é segundo o coração de Davi, diferente. Era um coração corrupto também, como os demais. Porém, Deus tinha uma intenção para com aquele servo dele, um homem piedoso. Tanto é que vai ser o rei mais extraordinário de Israel, né? As canções que a gente lê, os salmos que ele compõe, mostra a piedade que aquele homem tinha, a devoção que ele tinha diante de Deus. Como todos os homens sujeitos ao pecado, a história não nega isso e registra seu pecado. Isso é bem
a Bíblia é bem realista, ela não esconde os fatos ruins, né, da nossa biografia. Então a gente tem esse contraste, vem o rei Davi, e tem agora Israel, o seu rei com muita prosperidade. Davi, ele começa, lógico, ele tem muita luta no começo, né, até ele chegar ao trono, tem a oposição de Saul, a gente conhece essa história. Ele foge, livrado pela mão de Deus, Deus guiando o seu propósito, e o seu propósito vai se cumprir, até chegar um momento onde que Davi experimenta muito sossego, muita paz, tudo organizado, tudo acontecendo de forma certinha, né? Talvez chegou na prosperidade esperada, no que ele desejava, né? Isso está registrado em 2 Samuel, capítulo 5, 7, 5, né? A partir do versículo 1, se você ler o capítulo 7 da 2 Samuel, a partir do versículo 1, diz assim: sucedeu que, habitando o rei Davi em sua casa, tendo o Senhor lhe dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse ao profeta Natã: olha, eu moro numa casa de cedros, a arca de Deus se acha numa tenda. E disse Natã ao rei: vai, faz tudo que está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Veja que no versículo 1, Davi está sossegado. Deus havia dado descanso a todos os seus inimigos. Davi não está em guerra, Davi está próspero, morando numa casa bonita, bela. Se fosse hoje, né, talvez um pesqueiro ali, um lago, uma piscina, hidromassagem no quadro, enfim, ele estava tranquilo, sossegado, em paz, cerca elétrica, guarda, ninguém usava, né, conta bancária lá em cima. E Davi, cheio de boa intenção, o que ele fala? Rapaz, eu estou muito bem aqui, estou sossegado, mas estou incomodado com uma coisa. A arca, né, a arca de Deus, ela não tem um lugar para estar, né, está vivendo em tenda. Eu vou construir uma casa para Deus. Eu quero que Deus tenha uma casinha também, uma casa bonita, grande, espaçosa, que Deus é muito grande, né, ele precisa de uma casa bem grande. Esse é o desejo de Davi. Desejo nobre, né, parece bonito, e é bonito, né? Só que aí Deus vai perguntar para Davi: pai, quem que disse para você que eu pedi alguma casa para você? Eu não estou reclamando, Davi, de alguma coisa? Isso está registrado, não dessa forma, Deus é mais elegante, né? Deus fala com um jeitinho com Davi, versículos 11, deixa eu ver aqui se é o 11 mesmo. Primeiro ele fala, né, que ele quer construir essa casa para Deus, e aí o profeta é direcionado por Deus, né, para dizer para Davi: olha, não vai ser bem assim, né? Versículo 4, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã dizendo: vai, diz ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificará para mim uma casa, edificarás-me tua casa para minha habitação? Porque em casa, ele pergunta, né, uma pergunta: porque em casa nenhuma habitarei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda e em tabernáculo. Em todo lugar que andei com todos os filhos de Israel, falei a casa alguma palavra, qualquer das tribos a quem mandei apacentar o meu povo Israel, dizendo: por que não me edifiqueis uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao seu servo Davi, ou meu servo Davi, né? Diz o Senhor dos Exércitos: tomei-te da malhada de trás das ovelhas, para que fosse príncipe sobre o meu povo e sobre Israel. Eu fui contigo, por onde que você andou, e eliminei os teus inimigos diante de ti, fiz grande o teu nome, e como só os grandes têm na terra. Preparei um lugar para o meu povo, para Israel, e plantei para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade os aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei que houvesse juízo sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele é o Senhor, e te fará casa. Veja bem, aqui está o ápice da nossa reflexão, você vai entender por quê. Essa é a intenção do rei Davi, construir uma casa para o rei dos reis. E o rei dos reis, ele tem uma sua casa que é grande demais, né? Ele governa todas as coisas, ele é o Senhor de tudo. Davi, ele é notificado por Deus, relembrado por Deus, dizendo: ó, Davi, eu estive contigo, eu fui com você, eu fiz essas coisas, olha o que aconteceu com você, olha onde você está hoje, olha de onde eu te tirei, Davi, e onde eu coloquei você. Fui eu que fiz essas coisas, e eu nunca
pedir para ninguém fazer nenhuma casa para mim. Pelo contrário, Davi, é eu que vou fazer uma casa para você. Aí começa o versículo 12 dizendo: quando os teus dias se cumprirem e descansarem com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei, serei o seu reino. Aqui começa a promessa de Deus de uma forma bem específica para Israel. Davi olha aquilo e de repente alguém leria e fala: poxa, está falando de Salomão, né? Salomão deve que vai continuar reinando, vai construir uma casa para Deus, e constrói lá o templo, né? Porém, a promessa tem elementos mais que transcende a pessoa de Salomão, né? Está dizendo que vai ser algo espetacular, né? Veja que o versículo 3 diz: este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o seu trono do seu reino. Eu lhe porei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-la-ei com varas de homens, com açoites de filhos de homens, mas a minha misericórdia não se apartará dele, como retirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre, segundo todas as palavras, conforme toda esta visão. Assim falou Natã a Davi. Então não pode ser Salomão, porque Salomão, ele não tem um reino para sempre. Salomão, ele começa a reinar, e um homem muito sábio, né, descendente de Davi. Porém, o versículos lá de Isaías, depois a gente vai pular para Isaías já, né, capítulo 9, vai mostrar que esse reino que é prometido, esse rei a quem a promessa está se referindo, é um rei que não foge às características dos que já passaram por ali. Quando a gente olha para a história de Israel, a gente vê um rastro de muita corrupção, depois que Davi morre. Primeiramente, o reino é dividido. Salomão, ele se torna um pouco diferente de seu pai, né? Bem diferente. E aí o que a gente tem ali, o que a história mostra, a divisão. O reino de Israel agora se divide em 2, 10 tribos segue um homem chamado, né, o rei Jeroboão, isso por volta de 722. E nesse ano, em 722 ele é conquistado pelos assírios, né? E depois, a outra parte do sul, né, que foi marcada também por reinos corruptos, aí não sei se a data correta, em 586, né, eles foram conquistados pelos babilônicos, né, e conduzidos ao exílio. Então você tem o povo de Israel sendo fragmentado, sendo diluído, sendo destruído. Porém, a promessa que é dada a respeito do reino continua. E o texto que o irmão Marcelo leu fala muito a respeito disso. Esse tempo que o povo vai passar no exílio da Babilônia é um momento terrível, né? A gente cantou a música, o povo chora, o povo se lamenta, porque a nação foi destruída, o templo foi destruído, os muros foram destruídos. E agora esse povo que sempre teve a glória de Deus sobre eles, o reino de Deus, a pessoa de Deus ali sendo manifestada através de um rei bom, que durante um bom tempo foi Davi, né? Agora tem a sua biografia, o seu rastro aí manchado e marcado por muitas corrupções que leva aí então ao cativeiro, né? O povo vai ser exilado e ali eles vão viver praticamente 70 anos até conseguirem voltar, né, do cativeiro, porém nunca mais vão ser livres. Sempre vai ter uma nação oprimindo esse povo. Começa ali com os babilônios, depois tem os persas, né, gregos, e depois o Império Grego e depois o Império Romano. No entanto, a promessa permanece de pé, porque Deus não pode falhar. Há esse monte de coisa acontecendo, o povo em corrupção, o povo sendo perseguido, o povo sendo cruelmente hostilizado, porque procuraram isso, né? E aí é a forma que Deus trabalha, Ele permite que outras nações levem esse povo para o cativeiro. Aquilo que o pastor falou no meio da canção, né? Esse povo precisava
entender um pouquinho mais e ter conhecimento a respeito de Deus, esse momento com Deus, né? Essa intimidade com Deus para conhecer a respeito de Deus. Tanto é que isso agora vai ser trabalhado de forma tão grandiosa na vida desse povo, que eles começam de fato a ser um povo devoto a Deus. Tão devoto que eles acabam, em certo momento, com medo de aceitar Jesus ali, porque eles não queriam mais incorrer no erro de idolatria, né? Esse homem aí dizendo que é o Senhor, que é o Messias, mas isso é mais para frente. O texto para a gente chegar aí para os finalmente, Isaías capítulo 9, onde o irmão Marcelo leu, e eu quero ler novamente, porque faltou um versículo que ele não leu. A conclusão lá, né? Deixou para mim. Capítulo 9, versículo 6. Vou ler a partir do 6. Porque um menino vos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O zelo do Senhor fará isso. Irmãos, independente de toda essa trajetória ruim, a palavra de Deus se mantém em pé, estabelecida. Ele vai fazer isso acontecer. Vai chegar um rei que vai sentar no trono de Davi, e seu reino não terá fim. E ele reinará com justiça. Ele estabelecerá seu governo. Ele vai de fato chegar. E essa é a promessa que o povo aguarda. Mesmo em meio ao cativeiro, eles olham para toda aquela destruição que eles enfrentaram e descansam nessa promessa. Vai chegar um dia o rei. Lamentações, que é um livro escrito demonstrando ali o lamento do povo diante da destruição. No meio de tanta destruição, quando a gente olha em volta, é escrito: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Ela se renova a cada manhã. Bom é esperar no Senhor. Bom é esperar em silêncio no Senhor e pelo Senhor. O interessante disso é que o povo já não está esperando com a expectativa de alguma coisa, de acontecer alguma coisa que esse Senhor vai fazer. O que eles estão esperando é o Senhor, é a presença de volta desse Senhor. Porque agora são dominados por outros reis cruéis, e de fato se cumpre aquilo que ele disse através de Samuel: vocês vão clamar nesse dia pelo rei que vocês pediram. De fato aconteceu. No entanto, a promessa é que chegaria um que o salmista, que o Samuel diz, né, na sua profecia, que é o descendente de Davi. E quando fala descendente para um judeu, para um judita, né, ele lembra lá da promessa de Gênesis: vai nascer um descendente, vai nascer um descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. Agora já não tem a ver mais com a esperança de um reino sobre uma nação, mas sim sobre todas as nações, o rei do mundo. A expectativa de Israel se mistura com a expectativa de todos os demais povos que viveram no Antigo Testamento. É claro que havia uma peculiaridade, como a gente disse, né, uma particularidade de Deus para com esse povo. No entanto, no exílio, esse povo espera o dia em que eles vão voltar para a sua pátria, tentar reconstruir sua vida. De fato, eles são deixados a levar, através do Ciro, né? Um decreto: vocês podem ir em volta, reconstruam o seu templo, reconstruam os seus muros. E eu lembrei de uma coisa aqui, que quando eles reconstroem o templo, né? A primeira vez no templo, a glória encheu, né? Só que naquele momento que eles reconstroem, não acontece aquilo que eles esperavam. A glória da segunda casa vai ser maior, mas aí não acontece. Temos a cidade, temos os muros que vêm depois, né? Isso está escrito em Neemias e Esdras, ali, Esdras e Neemias.
No entanto, parece que a presença do Rei não está ainda aqui em nosso meio. Mas a esperança permanece. Os profetas vão profetizando. Um deles diz assim: alegra-te, ó Sião, aí vem o teu Rei, montado em um jumentinho, né? É a promessa que se cumpre lá em Jesus. Quando a gente chega no Novo Testamento, o que nós temos no capítulo do primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 1, o que é nos dito? Parece que não tem muito sentido quando a gente lê sem nada disso que a gente falou antes, né? Mas depois que a gente ouviu tudo isso aqui, o que diz no versículo 1 do capítulo 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. O filho de Davi está aqui. E ele está chegando. Ora, o nascimento de Jesus foi assim. A sua mãe estava desposada com José, sem que tivesse coabitado, e achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo, não querendo infamar, resolveu deixá-la. Enquanto ponderava essas coisas, lhe apareceu um sonho, um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas em receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Lucas ele é mais exato nas suas palavras. Ele diz bem assim, o mesmo texto. E a gente vai para a conclusão já, tá? Da reflexão. Lucas diz assim, no capítulo 1, versículo 26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava Maria. E, entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs a pensar o que significaria a saudação. Mas o anjo do Senhor disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. A espera chegou ao seu fim. O povo que jazia em grandes trevas viu raiar a luz. O rei nasceu. O rei esperado por tantos anos, por tantos dias. O reino esperado desde o Éden, desde Gênesis, desde que o pecado entrou e decepou a humanidade. O povo no cativeiro que cantava, esperando o dia da sua redenção, agora tem aqui. O menino chegou. E tem um chamado, um tal de Simeão que desejava ver isso. Era um dos que esperava a chegada do reino. A chegada do reino. Havia em Jerusalém, versículo 25 do capítulo 2 de Lucas, um homem chamado Simeão. O homem era justo, piedoso, esperava a consolação de Israel. Esse era um daqueles que estavam lá esperando o Messias, irmão, esperando o rei. O Espírito Santo estava sobre ele. Era um período de silêncio profético, como é dito na teologia, mas não era um período de inatividade. O Espírito estava habitando e falava aos corações de homens piedosos como Simeão, que o Espírito revelou a ele que não passaria da morte sem ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer o que a lei havia ordenado, Simeão toma nos seus braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo de Israel. A luz da salvação brilhou sobre Simeão, a promessa não falhou. Em meio a tanta trajetória ruim, caminhos esquisitos, você pega a biografia de Jesus, você vai ver nomes esquisitos lá,
mulheres que não tinham uma boa reputação, reis maus. Você pega a linhagem de Davi, irmãos, que sucedeu o seu reinado. Pega o rei Acás, Manassés, reis terríveis. Foi daí para pior. No entanto, a promessa de Deus permaneceu em pé e se cumpriu. O rei chegou. Eu não sou Israel, nem você é Israel. A gente não tinha essa expectativa. A gente, no máximo, era um samaritano, talvez. Mas bem distante disso também, né? A gente não era esse povo. Mas a gente vivia num reinado de pecado também. Quem dominava a gente não era Deus. Era um outro príncipe, chamado príncipe deste mundo. A gente nasceu em pecado e desvirtuando o caminho. A gente seguiu o curso dos nossos pais, lá no Éden, fugindo de Deus. A gente não era como esse povo que esperava Deus. Mas Deus um dia esperava nos encontrar. Era Deus que esperava por nós. Era Deus que esperava o dia que Ele nos encontraria por meio do Evangelho. É Deus que esperava um dia que Ele destruía o governo do pecado sobre as nossas vidas, e destruía aquele que imperava sobre nós, e se tornaria o nosso rei. E de fato se tornou quando o Evangelho chegou para nós. Nós, pessoas indignas, gente esquisita, gente cheia de problema, gente cheia de vida tortas, com biografias esquisitas, que se dependesse de nós, nunca encontraríamos Ele. Mas um dia o Rei chegou sobre nós que vivíamos em trevas, em densas trevas. O Rei chegou para nós, e agora a gente pertence a um reino que não tem fim. Amanhã a gente vai ver como é que a gente vive nesse reino, como é que esse reino inaugurado, como é que as coisas se processam. À noite a gente vai ver como é que ele se consuma. Mas eu quero que você reflita nisso nessa noite, para a gente orar. Acho que o principal de tudo aqui é mostrar como Deus é poderoso para fazer com que a história aconteça exatamente como Ele escreveu. Nada foge do escrito dele, irmãos. Pode ser as piores pessoas, vai chegar lá no fim e o que Ele estabeleceu vai acontecer. Pode ser que as pessoas não queiram, vai acontecer. Ele estabeleceu. Ele é rei, Ele governa. E Ele governa a sua vida também. Tem coisas que você não quer que aconteça e vai acontecer. Porque Ele governa. Ainda bem que tem coisas que a gente quer e Ele não deixa acontecer, porque senão nós seríamos igual ao pessoal lá que clamava por um rei. Esse rei cuida da gente e cuidará até o fim. Você possa submeter ao governo dele e viver uma vida para a glória dele todos os dias. Vamos orar nesse momento?